Ainda esperam por uma resposta do grande desastre natural que assolou o Rio Grande do Sul após um mês da tragédia. Nesse momento, nós estamos a cerca de 4 quadras da entrada da cidade. O cenário aqui, como a gente pode ver, né, é de completa destruição. Tem muita lama, muito barro. É praticamente impossível transitar aqui na cidade. A gente consegue ver que hoje o dia, então, é de limpeza por parte dos moradores e de muitos voluntários. A gente consegue ver a marca na parede. Olha aqui, Cláudio, aonde a água chegou. É impressionante e ao mesmo tempo que é impressionante, é difícil também da gente acreditar. Somente o seu Gerson, que passou por isso, né, que viveu, é que sabe nos dizer o pânico, o pavor, inclusive, dos familiares, né, para poderem se salvar. E naquele desespero, né, um pouco eu chorava, um pouco eu chamava a mãe, me ajuda, um pouco... Ai, foi uma noite assim que, pelo amor de Deus, lembrar, eu vou lembrar uma vida inteira. Segunda-feira, 4 de setembro, as cidades de Mussum e Roca Sales, no Vale do Taquari, seguem normalmente a rotina. Chove durante o dia. O que os moradores não imaginavam era a enchente que estava por vir. Toda essa correnteza foi para o Rio Taquari. Vocês já viram coisa nessa? Por volta das 2 da tarde, a Defesa Civil do Estado emite um alerta sobre o risco de inundação do Rio Taquari. Mesmo com o alerta, os moradores seguiam trabalhando normalmente. Quando anoitece, as ruas começam a ser tomadas pelo rio nas cidades de Mussum e Roca Sales. Pelas câmeras de segurança instaladas, é possível ver que alguns moradores já se arriscam em meio à água para tentar sair das residências e começam a pedir por socorro. A Rose aqui não saiu de casa, ela está pedindo socorro ali na casa dela. Você pode tirar ela. Estavam embaixo dos forros, em cima dos telhados, porque foi uma proporção assim de... Em 2 horas, a cidade virou de cabeça para baixo. Nas imagens registradas pelos moradores, quando amanhece, o cenário é desolador. A cidade ficou completamente debaixo da água. Os resgates começam a ser feitos de helicópteros e de botes. Neste registro, uma família é resgatada de cima de uma casa com um bebê no colo. Sérgio Benini se tornou um herói na cidade de Roca Sales. Com um pequeno barco, ele arriscou a própria vida para resgatar quem pedia por socorro. No momento em que a água começou a subir, ele estava em viagem com a família. Ao receber mensagens de vizinhos que descreviam estar em situação crítica, voltou imediatamente. A mãe está ilhada lá dentro de casa, tem o senhor, irmão da Maria ali do lado, que está do lado acamado, também não tem como sair. E elas estão com a água já na cintura lá dentro de casa e não tem como saírem. Pelo menos tirar esse senhor que está de cama, né? Entre as mais de 100 vidas que Benini salvou, estava a da dona Maria Luísa. Naquela noite, ela chegou a se despedir dos filhos por mensagem quando estava já com a casa completamente coberta pela água. Eu me despedi e vi a morte, eu estava preparada para morrer. Consegui abrir o vidro dessa janela que estava fechado e me apoiei, daí eu me dei por conta, mas eu tenho que abrir a janela, e pedir socorro. Daí eu consegui abrir aquela janela, com o meu celular, a lanterna ligada, o pessoal do prédio na frente, todo mundo olhando, eu pedi socorro, daí eles viram que nós estávamos vivos, porque até então eles não tinham notícia. Foi por esse buraco que foi feito no teto de um dos quartos aqui da casa da dona Maria Luísa que ela e a família conseguiram ser resgatados após ficarem mais de 5 horas completamente embaixo d'água. Foi graças às mensagens pedindo por socorro que o resgate chegou rapidamente e conseguiu retirar a família com segurança. Seu Benini, ao saber que a vizinha estava com a casa coberta de água, foi imediatamente até o local, junto de seus companheiros, Luiz e Jeremias, e com ferramentas
quebraram o telhado para que a família fosse salva. Em meio às tentativas de abertura, a dona Maria Luísa mandava áudios pedindo que eles fossem rápidos. Rápido, rápido, que a água está subindo ainda. Quando eu saí de casa, a minha mulher disse: Jerry, toma cuidado, toma precaução, porque eu tô com medo de ficar viúva e o nosso filho de 2 anos ficar sem pai. Eu disse para ela que ela rezasse, que Deus estava comigo e que eu ia voltar, porque ela me conhecia há tantos anos que ela já podia saber que eu não ia deixar alguém numa situação de emergência sem poder ajudar, mesmo que custasse um preço alto. Eu contatei um dos filhos que me mandou uma foto da casa. Quando chegou a foto, uma foto assustadora, a água já batia no telhado e ele ainda acrescentou, e a foto é de 1 hora atrás, que os vizinhos da frente tinham tirado da casa. O desespero dos filhos da dona Maria Luísa, que moram em outra localidade, começa a aumentar. O filho sugere que Benini pegue ferramentas para que seja possível quebrar o telhado para resgatar a família. Eles estão lá no quarto, só que a água não está dando trégua. Para entrar por lá tem que quebrar o telhado. E eu não sei se tiver uma marreta, tem que quebrar um pedaço da laje lá. Eles estão lá naquele cantinho que é mais alto. Ouvi as batidas, não aparecia nada. Até que pelas tantas caiu um bloco de cimento. Daí acho que quase não conseguiu respirar naquele momento. Aí me mantive firme, você não tem que respirar. E eu consegui naquele buraquinho pôr a minha mão. Daí eles gritaram, tia tá viva. Não é de acreditar que eles saíram vivos disso. Quando sentamos ele em cima da laje, o prédio da frente parecia um estádio de futebol, né? No escuro, todo mundo gritava, vibrava. Após o resgate, quando amanhece o dia, os mesmos vizinhos que fizeram a foto da casa submersa agora registraram a imagem da cidade completamente coberta pela água e mostram o buraco no telhado por onde a família foi resgatada. Passando container, tá passando geladeira, lojas inteiras passando aqui na minha frente, aqui. No meu apartamento aqui. Em meio a toda a tristeza e desespero, a dona Maria Luísa jamais vai esquecer dos heróis que salvaram a vida dela e da sua família. Agradeço a Deus imensamente, porque não foi a nossa vez. O sentimento, estamos vivos, gratos. Mas a maior dor é para essas pessoas que não tiveram essa mesma chance, essa mesma graça. Então eu lamento muito essas famílias. Perdemos vizinhos, casais de vizinhos, que a gente era íntimo amigos, crianças que eram filhos de alunos meus e outras pessoas. Gratidão por esses heróis, anjos. Que bom, um sorriso, né? Caminhando pela cidade, os rastros da destruição são visíveis logo na chegada. São residências, mercados e lojas que foram completamente levados pela água. No começo, quando a gente chega mesmo ali na cidade, onde tem aquele letreiro que indica, então, a situação já é totalmente de destruição. As casas que ficaram embaixo d'água agora, nesse momento, as que não foram levadas. Caminhões, retroescavadeiras, estão vendo aqui, vai precisar um esforço muito grande na reconstrução e a gente vai disponibilizar também aos municípios máquinas terceirizadas, contratadas, para poder ajudar a restabelecer a ordem aí o quanto antes. Tudo isso é o esforço de reconstrução agora. Eles passaram 56 anos juntos, sempre juntos. Sempre juntos. Era a vida que eles queriam, sabe? Ficar aqui, morar aqui, viver aqui. E viveram felizes e juntos até o último minuto. É o que, de certa forma, me conforta um pouco, né?
Mas não precisava ter sido da maneira que foi. Sem avisar, sem um anúncio, uma tragédia tão grave. É dessa forma que Márcia jamais vai esquecer dos pais. O casal Eurico Scheffler, de 77 anos, e Dulce Scheffler, de 81, eram conhecidos na cidade de Roca Salles pelo companheirismo de uma vida inteira juntos. Foi pela televisão que Márcia, filha única do casal, soube da chuva que estava invadindo as casas no Vale do Taquari. Depois de muitas tentativas desesperadas, chegou a falar com os pais por telefone, que afirmaram que ainda estava tudo bem. Mas momentos depois, o pai ligou pedindo que a Defesa Civil fosse até lá, porque o cenário havia mudado. Liguei de volta e eu disse para o meu pai: pai, vocês têm que subir. Vocês têm que subir. Tenta subir no trilho do trem, né? Que ali vocês vão estar salvos. E ele me respondeu que não tinha mais como, que eles não conseguiam mais sair da casa. Eu disse: pai, então sobe em cima das coisas, se proteja. E ele disse: tá, a gente vai, de repente, né, pedir ajuda, gritar por ajuda, enfim, o que aconteceu depois disso, eu não sei. Os dois foram resgatados já sem vida dentro da residência onde moravam na quarta-feira, dia 6 de setembro. Aqui, nessa região mais afastada da cidade de Roca Salles, o trabalho do Corpo de Bombeiros é incansável. Mesmo após 2 semanas da tragédia, eles tentam localizar os corpos dos desaparecidos que foram levados pela força da água. O trabalho dos cães farejadores também é essencial nesse momento. E por aqui a gente percebe que muita coisa foi arrastada pela água, como restos das casas, roupas e calçados que foram perdidos no meio da enchente. As histórias que a gente ouve das pessoas que choram, que nos falam, às vezes nos param na rua, simplesmente para contar para nós o que eles viveram, isso nos dá força todo dia de acordar de manhã, colocar a nossa farda, lembrar que o CBMRS é muito confiável por parte da população e assim a gente bota a farda, a gente pega nossas viaturas e a gente volta para o local. As equipes do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina e do Paraná estão dando suporte nas buscas aos desaparecidos. A operação também conta com a ajuda de cães farejadores que já participaram de outros desastres naturais, como o rompimento da barragem em Brumadinho. Os cães são primordiais para poder auxiliar as equipes de busca na localização. Como a gente sabe, aqui é uma área muito grande, né? Então a gente consegue delimitar a área, né? E consegue fazer com que as equipes fiquem focadas em determinados pontos, né? Os cães, eles fazem varredura de área, como vocês podem ver, que era bem grande aqui, né? Como eu falei antes. E daí a gente consegue estabelecer os pontos focais, onde daí o cão marca ou faz uma indicação. E a gente usa equipamento pesado para conseguir acessar algum espaço e assim descartar ou não, né? Se a gente descarta, quer dizer que a gente não encontrou nada ali. E se a gente encontrar alguma matéria de interesse ali, a gente continua as buscas naquele ponto ali. Entre os desaparecidos está Alciano Bianchi, de 38 anos. O bombeiro voluntário foi por conta própria para Mussum para salvar os moradores que estavam ilhados na noite do dia 4 de setembro. A família busca forças para não perder as esperanças. As esperanças a gente não perdeu, só que cada dia que passa diminui, né? A gente perde um pouco a esperança de encontrá-lo vivo, né? E ainda lá no fundo a gente tem aquela esperança, pela experiência que ele teve, que ele tenha se machucado, que ele está em algum lugar de difícil acesso, e a gente ainda tem aquela esperança de conseguir encontrá-lo com vida, né? Mas claro, a cada dia que passa, isso fica sempre mais remoto, né? Na cidade de Mussum, cenas que jamais serão esquecidas.
Histórias e lembranças que foram construídas ao longo de uma vida toda. E o sentimento é de dor para Solange, que ao retornar para a rua onde morava, encontrou a casa que levou anos para conseguir completamente no chão. Eu não vi minha rua afundada aqui. Eu vi lá do prédio de frente onde eu estava. Eu vi cada uma delas descer. A primeira que desceu foi da esquina lá. Eu vi ela afundar, demolir. Depois a de cá, depois essa. Aí começou a de cá, daí a água cobriu, nós só escutamos o estouro total da rua, né? Só vi os postes levar tudo, tudo. O rio subiu muito rápido, muito rápido, muito rápido mesmo. Daqui onde estamos, na beira do rio, é possível ver que todas as residências que ficavam aqui foram absolutamente levadas pela força do rio. Não sobrou praticamente nada. E como se não bastasse toda essa destruição e tristeza, a gente consegue ver lá no fundo que nem mesmo o cemitério da cidade ficou de pé. A gente nunca passou por uma situação dessas. Eu tenho um consultório dentário aqui na cidade e há 3 anos atrás entrou 70 centímetros. Essa vez desvastou todo ele, a minha casa, a oficina do meu marido. Eu não sei, a gente está assim em choque. Eu tenho 69 anos, eu jamais vi uma coisa dessa que aconteceu, jamais. Perdi muitos amigos, muito. Pelo amor de Deus, a gente não pode ficar sem isso. Foram horas de desespero e pedidos por socorro. Elizabeth Simonaio, que mora desde que nasceu, há 65 anos em Mussum, jamais vai esquecer daquela trágica noite. Ela estava deitada quando ouviu sua mãe Zilda chamar no quarto ao lado. Ao botar os pés no chão, Elizabeth percebeu que a casa já estava tomada pela água. Minha mãe só dizia, me dá mão, me dá mão, me dá mão, que eu tenho medo, me dá mão. Eu fiquei o tempo todo com ela de mão dada. E a água continuou a subir, ela veio aqui. Quando a água chegou aqui, a gente ficou flutuando assim, sabe? Ao ver um sofá, colocou a mãe sobre o móvel. Ela acabou caindo e o corpo inteiro mergulhou na água fria. Elizabeth ergueu Zilda de volta, mas já era tarde. Então vocês imaginam a minha situação, né? Ela falecida, eu com a água até aqui e os pés que tu fazia assim, ó, balançava, né? Não... E fiquei toda a noite assim, de mãos dadas com ela, porque eu pensei, vem a correnteza, leva ela embora. Depois de mais de 10 horas segurando pela mão da mãe que já estava morta, a água começou a baixar e Elizabeth ficou aguardando pela chegada da Defesa Civil, que foi até o local para levar o corpo para o IML. Tu olha assim, tu vê tudo aberto, não tem mais nada, sabe? É muito triste isso. Em meio aos poucos móveis que conseguiu salvar da casa, ela mostra algumas fotos. Da mãe, a única que restou foi uma já antiga, quando ainda era pequena. No meio da destruição, também estão os voluntários, pessoas que de longe se sensibilizaram com a situação de quem perdeu tudo. A gente está aqui, na verdade, com a equipe de saúde, dando um apoio, mas nesse meio tempo a gente acaba pondo a mão na massa e fazendo o que tem para fazer. É um sentimento de estar aqui de novo amanhã e depois e até a situação se resolver. Ninguém da cidade imaginou em algum momento que a gente pudesse ter uma catástrofe desse tamanho. Nós lidamos historicamente com enchentes, é uma tradição da cidade, né? Algo comum, mas que a gente sempre teve uma proporção que foi considerada alta, a maior delas em 2020, que tinha sido até então a maior enchente da nossa história. Aqui nós estamos numa rua que foi
praticamente devastada, sobrou um prédio, o restante todas as construções foram terminadas, né, como se fosse um furacão. É um cenário realmente de guerra, um cenário de destruição absoluta e muito triste, né, nos impacta muito como prefeito, mas também como cidadão, como mussunense, como uma pessoa que nasceu e viveu a vida toda aqui nessa cidade. O Jader também foi um dos heróis anônimos daquela noite na cidade de Roca Salles. Ao perceber que o rio estava subindo e que a situação estava caótica, não pensou duas vezes. Era preciso sair de casa e salvar vidas. Eu fiquei só aliviado quando chegou bombeiros, né, os helicópteros. Ajudei a guiar os helicópteros para pegar algumas famílias também, né? E fiquei feliz quando veio todo mundo assim para nos ajudar, né? Desde voluntários a bombeiros voluntários. Ele ainda conta com orgulho do resgate mais emocionante que já fez. Conseguiu salvar uma família que aguardou por socorro por mais de 15 horas. Ao chegar no local, se deparou com a cena mais emocionante da sua vida. Perguntei, tá aí o vô? O vô já tá morto. E aí os helicópteros não conseguiam chegar e aquilo tocou demais em mim, que foi quando eu pulei na água e falei, foi. E ali eu fui, graças a Deus eu cheguei lá e a primeira coisa que eu vi foi o Nono, né, em cima da cama. E ele só sobreviveu porque o cachorrinho dormiu em cima do pescoço dele, mantendo os pontos vitais dele. Eles estavam tão assustados que eles nem não sabiam mais que o Nono estava ali embaixo. Na cabeça deles, o Nono já tinha morrido, né, de hipotermia, porque foi a noite inteira debaixo d'água, né. Ele ficou debaixo d'água a noite inteira. O cãozinho Toby, que virou herói ao salvar a vida do idoso, agora é celebridade entre os vizinhos. A Leni, que é a tutora do cão, relembra os momentos de pânico que viveu naquela noite. Quando a gente viu, ela já estava... E eu estava colocando piso aí na frente, ela não levou água, eu já estava colocando. A gente colocou as bolsas de cimento nas portas, porque era pesado, né? Mas não adiantou. Ela veio com tudo. Assim. E aí, em seguida, já estava no nosso joelho, em seguida, nós já estávamos em cima da bancada, e em seguida nós já estávamos na água. É uma sensação de que tu vai morrer. 14 ou 15 horas a gente ficou lá em cima. Quando veio o socorro de manhã, a gente ficou feliz. 5 horas da manhã, a gente olhou pelo alçapão ali e viu que o móvel tinha parado. Então, se ele parou, é porque a água estava baixando, né? Mas ela baixou um tantinho assim, ó. Às 5 horas da manhã, um tanto assim, uns 10 centímetros, vamos que fosse. Mas aí tu ouvia gritos de socorro, tu ouvia criança chorando, tu ouvia as coisas se batendo quando passavam, geladeira, casa, animais, tu via tudo passando aqui. O Evander estava em casa quando percebeu que a água estava subindo e invadindo as residências. Bateu na porta da dona Leni e se abrigou com ela junto do seu tio, que foi salvo por Toby. A água ela vinha correndo sobre a rua, era como se alguém tivesse pegado um balde de água e jogado assim sobre o piso. Assim ela corria que nem fosse uma onda do mar, assim, não era uma enchente que subia devagarinho. Parecia meio que um tsunami, assim. Aí chegou uma hora que a água subiu tanto que a gente não teve outra opção do que subir para o forro, né? Quebrei o forro e subi para cima. E aí eu puxei a senhora e as duas amigas dela. E aí nós ficamos lá em cima, até que veio o resgate no outro dia, quase 3 da tarde. O que a família de Evander não imaginava é que algum dia o rio chegasse na altura que chegou e praticamente cobrisse a casa de água. Nós compramos essa casa há 23 anos atrás e o argumento do meu pai era: nós vamos comprar aqui porque aqui nunca vem água. E dessa vez a água atingiu 1,91 m, então a gente nunca pode desprezar, né, esses eventos da natureza, essa força da natureza, né? Vizinhos de anos, agora a amizade ficou ainda mais forte. Vizinhos para sempre, né? Caminhando pela cidade, o cenário é de guerra. O que restou foram apenas alguns pedaços das residências que foram levadas pela água. Aqui nessa residência, o que sobrou foi somente algumas partes do banheiro. Assim como muitas outras, são memórias e lembranças
que foram completamente destruídas pela enchente. A cidade vive um momento muito duro, cruel, muito assim, faltam palavras também dizer, porque a gente tem perdas materiais, perdas de vidas. É a cidade, o interior, percorri o interior pela parte da manhã, onde eu sou natural lá do interior, Linha Alegre. Perdi pessoas com casa que saiu, levou vida, destruiu propriedade. A gente só vê pessoas chorando, pessoas se lamentando e está todo mundo perdido, está todo mundo em choque. A gente, de um dia para o outro, se deparou numa situação que é uma tragédia praticamente. Parece, sei lá, uma filme de guerra, alguma coisa nesse sentido. Assim, a cidade está totalmente destruída. 9 das 15 vítimas da cidade de Mussum estão sendo veladas aqui no ginásio municipal da cidade de Vespasiano Correia. Devido ao cemitério ter ficado totalmente destruído, os sepultamentos estão acontecendo nas cidades vizinhas. E depois de tanta destruição e pânico, passado um mês da tragédia, o que restou foi somente a vontade de recomeço de tantas famílias e sobreviventes daquela terrível noite do dia 4 de setembro. São histórias que jamais serão esquecidas.